Boa noite, pessoal. A pedido de algumas pessoas que entraram em contato comigo devido aos seus familiares, eu vou esclarecer um pouco mais sobre como foi o processo comigo da UCE, da urticária crônica espontânea. No Réveillon de 2018 para 2019, eu tive a minha primeira crise, que foi o inchaço do lábio superior. Fui parar na emergência. Todo hospital, quando você chega na emergência, o que eles fazem é solucionar o problema que você chega lá reclamando. Então, tomei antialérgico, tomei corticoide, resolveu. Procurei alguns médicos. Me falaram lá na emergência que era um processo alérgico, que eu deveria procurar um alergologista, dermatologista. Procurei dermatos, alergologistas, na época eu morava em Maceió, Alagoas. Fiz uma bateria de exames de sangue, nada que pudesse dizer o que era, o que deixava de ser. E eu tendo muitas crises, começou a ter várias crises, do nada eu ficava vermelha, outros dias apareciam as urticárias e aquilo coçava e eu ficava inchada, e era do nada. Não tinha nada que eu conseguisse explicar. Não era porque eu comia alguma coisa diferente, não era porque eu vestia alguma roupa diferente que não fosse minha, eu não tinha mudado nada do que eu usava de produto de limpeza, de produto de higiene pessoal, nada. Então, assim, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Aí, me internei em um hospital lá, fiquei 8 dias internada. Não conseguiram explicar. No hospital que eu me internei, pela primeira vez, não tinha alergologista nem imunologista no banco de médicos, né? Nos médicos que tinham lá no hospital. Mas tinha um reumato, ele fez alguns exames, não conseguiu explicar, falou que eu deveria procurar esses médicos no particular. Ok. Tive outra crise muito forte, fiquei 15 dias internada, me internei em outro hospital para ver se tinha imunologistas, alergologistas. Não tinha também, mas até acalmar minha crise, fiquei 15 dias internada. Devido a tudo isso, foi muito ruim. A minha família é de Brasília e Goiás, né? Parte da família, pai e mãe, quiseram que eu viesse pra cá. Porque em Goiânia tem o HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais. E aí, que você consegue consulta pelo SUS. Lá não tem alergologia nem imunologia, pelo menos na época não tinha, hoje eu não sei. Mas tem dermatologistas lá. Aí consegui uma consulta pelo SUS pra ir na dermatologista. Não me lembro o nome dessa médica, mas eu já fui na consulta, já levei um monte de exame que eu já tinha. E ela viu meus exames, viu as fotos que eu tinha, viu os prontuários das 2 internações que eu levei pra ela. Ela virou pra mim e falou assim: olha, Carla, não vou conseguir diagnosticar sua doença, mas existe uma medicação que ainda está em processo de autorização pela Anvisa para urticária. Ela só é liberada para bronquite crônica, mas que ela vai te ajudar, que se chama omalizumab. Você vai tomar aí de 28 em 28 dias, 300 miligramas e vai ficar bem, você vai tomar o resto da vida. Mas quem é que fica satisfeito sem diagnóstico, gente? Ninguém. Mas essa médica acertou na medicação. Por não ficar satisfeita sem diagnóstico, meus familiares me ajudaram a procurar uma médica que fosse referência em alergologia. Achamos a doutora Marta Ribeiro. Ela não atende por plano de saúde, é só particular. E aí meu pai foi e pagou as consultas particulares com ela. Depois a gente conseguiu, reembolsar, parte do valor das consultas com o plano de saúde, que meu pai paga pra mim até hoje, graças a Deus. Isso me ajuda muito. E a doutora Marta, junto com com um imunologista, que eu tava na época também, geneticista, reumato, dermatologista, psiquiatra, porque eu precisei de psiquiatra, precisei de psicólogo. Eu tava com um monte de médico cuidando de mim, endócrino e tudo mais, nutricionista, vocês não têm noção. Foi uma equipe médica. Passei 4 meses para conseguir diagnosticar que era urticária crônica espontânea. Para isso eu fiz muitos exames, fui a muitos médicos. Fiquei com essa equipe médica, por um tempão. Falo muito da doutora Marta, por quê? Porque com ela eu fiquei os 4 meses e foi ela que conseguiu o meu diagnóstico
com os exames que ela me pediu e com os exames dos outros médicos também, porque juntou tudo e ela conseguiu fazer esse diagnóstico. Fora os exames, ela fez comigo também uma pesquisa de alergia, né? Eu fiquei, assim, cheguei ao ponto de comer, por exemplo, por uma semana comendo só arroz feito com água. Aí depois eu troquei o arroz pelo frango feito com água. Aí depois eu comecei a inserir manteiga. Aí depois eu troquei a manteiga pela banha de porco. Depois eu troquei a banha de porco pelo óleo. E aí eu fui inserindo os alimentos pra descobrir que eu não tinha alergia alimentar. Na verdade eu tenho alergia a mentol, mas assim, é muito pouco. Depois eu fiz esse teste com tecido de roupa. Descobri que eu tenho alergia à renda. Se eu usar a renda por tantas horas, começa a me dar uma alergiazinha. Eu tenho um anti-histamínico só que eu posso tomar. Vários anti-histamínicos que eu testei nesse período também me deram um efeito rebote. Tem uma alergia também a dipirona e tilatil, porque nesse período de 4 meses eu também tive várias crises, porque ainda não tinha descoberto o diagnóstico. Eu tava tomando muitos histamínicos até descobrir o anti-histamínico que me ajudava. Nisso eu fui parar várias vezes na emergência. O que resolvia era tomar o Phenergan, que é uma medicação intramuscular, junto com o corticoide na veia. Mas em casa eu tomava antidepressivo, ansiolítico, tomava Rivotril para conseguir dormir e eu cheguei a tomar um período 4 comprimidos de 40mg de Predsim, que é um corticoide. Por conta disso também que eu cheguei aos 110 quilos, né, que eu falei num vídeo anterior, que eu já tava com alimentação ruim e ainda veio essa doença com esse tanto de corticoide, então tudo isso só piorou a minha situação. Então, assim, eu passei por todo um processo para conseguir esse diagnóstico e saindo das medicações aos poucos também. Em uma dessas idas a hospitais, teve uma vez que eu cheguei com o olho muito fechado. Eu posso até mostrar, tem uma foto de uma dessas situações, acho que eu postei, não tenho certeza. E aí eu cheguei com a glote quase fechada, na verdade eu tenho um vídeo desse dia. E os médicos, nem eu sabia que eu tinha alergia à medicação. E nesse dia, eles me deram, porque eu também tava com as dores nas costas e tudo mais, eles me deram dipirona e tilatil. Tenho alergia a dipirona e tilatil. Nesse dia, eu acho que eu quase fui embora, né? Partir dessa pra outra. Mas aí conseguiram reverter o quadro, graças a Deus, né? Porque eu tô aqui podendo contar pra vocês. E, então assim, foi todo um processo. Foram 4 meses pra descobrir meu diagnóstico. Descobriu, na época, como eu falei, o omalizumab não era permitido para urticária crônica. Eu entrei para um programa chamado Programa Bem-Estar, que estava fazendo testes, né, com algumas pessoas que se predispuseram para isso, para poder validar o omalizumab para urticária crônica espontânea. Eu entrei para esse grupo de teste, tomei a medicação por 3 meses gratuitamente pelo Programa Bem-Estar. E nesse meio período, eu tive que entrar com o processo, processar o plano de saúde, para que o plano de saúde pagasse a medicação para mim. Graças a Deus eu consegui essa liminar. A juíza, o parecer foi favorável para mim. E até hoje eu consigo fazer uso da medicação pelo plano de saúde. E tomo a medicação a cada 28 dias. Não recomendo de forma alguma automedicação. Essa medicação é uma medicação de alto custo, você só consegue ela com prescrição médica, mas não recomendo automedicação nem de medicações como paracetamol, que as pessoas têm mania de fazer. Porque cada pessoa tem um metabolismo, gente, isso é muito perigoso. E a gente toma outras medicações e uma medicação vinculada à outra pode ter um efeito colateral que você não está contando com ele. Então, procurem médicos, só façam uso de medicação com médicos, né? Acompanhado com médicos. Hoje, graças a Deus, a única medicação que eu tomo é o omalizumab. Eu sempre ando com o meu antialérgico, porque às vezes, muito raramente, eu posso precisar e eu faço uso. Os únicos médicos hoje que me acompanham é o meu endocrinologista, que me ajudou na eliminação dos meus hoje atuais 45 quilos a menos. Hoje eu peso 65 quilos, graças a Deus. Meu psicólogo, que eu não deixei de estar com ele. E hoje o imunologista, para poder fazer os meus exames periódicos e saber se está tudo certinho. E para continuar acompanhando e fazendo a prescrição
da medicação que me ajuda a manter a minha qualidade de vida em ordem. Precisando de alguma coisa, estou aqui à disposição para sanar qualquer dúvida de qualquer um de vocês.